Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula. Na aula de hoje, né, lembrando que a gente está falando a respeito da biomassa, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, como é que é classificado, né, esses tipos de biomassa. Então, primeiramente, pessoal, né, existe uma ciência, né, que estuda essa essa matéria-prima, né, que é a biomassa. E uma das fontes, né, de biomassa que nós temos são os famosos vegetais lenhosos, tá? Que basicamente, né, é aquela parte da ciência que estuda a energia florestal a partir, né, de sólidos, líquidos e gasosos, né, provenientes de árvores ou outras vegetações, tá? É o que a gente chama de dendroenergia, tá? Então tá aqui a nossa biomassa e a sua classificação. Então, basicamente, ela vai se diferenciar quanto à fonte em vegetais não lenhosos, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho sacarídeos, celulósicos, amiláceos, aquáticos. Nós temos também os vegetais lenhosos, né? Que está relacionado à dendroenergia, né? Que são as madeiras de florestas naturais ou de florestas plantadas, né? De reflorestamento. A biomassa de resíduos orgânicos, né, que são as biomassas agrícolas, urbanos, industriais, e aí por fim os biofluidos, né, que é a partir dos bioóleos. E aí naturalmente nós temos diferentes processos de conversão dessa energia, fermentação, liquefação, combustão direta, processos mecânicos, pirólise, gaseificação, biodigestão, craqueamento e esterificação. E aí, por fim, né, a forma de energia obtida, né? Vai desde a energia através de etanol, de combustíveis, né, calor, lenha, o calor podendo ser utilizado para a produção de energia elétrica, lenha, carvão, metanol, gás, né, biogás, biodiesel, né, esses dois últimos também podendo ser utilizados para a produção de energia elétrica, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos vegetais lenhosos, né, que são as famosas florestas energéticas. Basicamente nós vamos ter dois tipos de florestas, né, que são as famosas florestas naturais e as florestas cultivadas. As florestas naturais, né, apesar da grande exploração que já ocorreu no passado, né, das espécies nativas, hoje em dia por conta das questões ambientais, é, a parcela, né, de vegetação que sobrou, ela se encontra protegida, né, se atendo basicamente a pequenas atividades de extrativismo e por aí vai, ou, né, manejo e produção sustentável. Já as florestas cultivadas, essas sim, né, são um importante potencial e fonte de energia para diversos setores, né, principalmente para o setor industrial, né. E aí a gente vai destacar aqui culturas, né, dos mais variados tipos, eucalipto, pino, acácia, né, diversas tipos, né, de madeiras cultivadas, tá? Você consegue ter uma alta densidade de energia, um crescimento rápido, né, reflorestamento e ainda contribui para o manejo e a fixação do carbono. Então, são características importantes desse tipo de floresta. Aqui só destacando, né, uma floresta nativa, uma floresta cultivada. Aqui demonstrando a evolução da área reflorestada com eucaliptos para a produção de carvão. No caso aqui é do século passado ainda, né, mas mostrando que existe um uso bastante regular, né, desse tipo de madeira, desse tipo de fonte de energia. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho dos vegetais não lenhosos, tá? Então, conforme eu disse, os vegetais não lenhosos eles vão se dividir basicamente dessa forma aqui, em sacarídeos, né? Celulósicos, oleaginosas, amiláceos e aquáticos, tá? Então, em primeiro lugar, os sacarídeos, né? Que é uma das principais fontes nossas aqui no nosso país, né? A gente destaca basicamente a produção da cana-de-açúcar, né, que é a campeã de produção, do sorgo e da beterraba, tá?
são os principais sacarídeos aí cultivados e que possuem aproveitamento de energia, tá? Os materiais celulósicos, né, no Brasil a gente tem duas principais fontes de madeira para produção de papel, né, para a indústria de celulose. Basicamente são as florestas plantadas de pinos, né, e as de eucalipto, né. As duas juntas correspondem ali a quase 100%. Mas nós temos também outras matérias, né, de característica celulósica, como bambu, babaçu, sisal, né, resíduos agrícolas de cana-de-açúcar, né, então também é possível obter, né, a celulose através dessas outros tipos, tá? Que é importante, né? Após o cultivo, né, e a colheita, essa madeira ela é descascada, no caso, picada em pequenos pedaços, né, que são os cavacos. E aí, em seguida, esses cavacos, eles, né, são selecionados para remoção de lasca, serragem e passa por processos mecânicos e químicos, né, até chegar na produção da celulose. Então, aqui destacando, né, algumas matérias-primas das quais nós podemos obter a celulose. Bom, pessoal, falando um pouquinho dos amiláceos, né, são os derivados de amido, né? Então, dentro desse grupo aqui, né, são as principais fontes de carboidrato. Basicamente, a gente destaca, né, os cereais arroz, trigo, aveia, milho, né, mandioca, que são as raízes, né, e os tubérculos também, né, batata, batata doce, cará, inhame, né, então todos esses aqui podem ser destacados, né, e aí a gente destaca especificamente o cultivo de milho e mandioca, tá, como importantes fontes, né, principalmente a partir de seus resíduos para produção de energia. Bom, pessoal, dentro desse contexto dos não lenhosos, a gente também não pode se esquecer das produções aquáticas, tá? Que são as produções de biomassas a partir, por exemplo, do aguapé, tá? O aguapé é considerado faxineiro, né, de lagos, de represas, né, de rios, lagoas, né, ele faz um tratamento natural de efluente e ele fixa muito bem carbono, produzindo bastante biomassa. Então você tem essa característica do aguapé. As próprias algas, tá? E a gente fala tanto de macroalgas quanto de microalgas, tá? Só que aqui no caso fazendas de algas, né? São algas, não algas naturais, mas algas cultivadas. Então aqui destacando, né? Algas cultivadas, macroalgas no caso, né? E aqui algumas fazendas de microalgas, tá? A microalga, ela tem uma característica muito específica que é o seu potencial para uso e produção de biocombustíveis, principalmente bioetanol e outras, né, extração de outros tipos de combustíveis. Então ela tem essa importância aí relevante. Isso aqui é uma foto, uma imagem de uma fazenda de algas, tá? Lá nos Estados Unidos, onde produz-se, né, alga exclusivamente para esse fim, né, para a produção de biocombustível, bioetanol. Aqui só destacando, né, como que ocorre esse processo, né? Você tem um condicionamento de água e gás, né? E aí essa água, né, no caso, ela vai sendo utilizada aqui ao longo desse processo, né, para o crescimento das algas. Depois ocorre a colheita dessas algas e, por fim, o beneficiamento da biomassa, né, com a extração do óleo e o restante de biomassa sólido, né, a parte de resíduo sendo reaproveitado, tá? E aí no final o óleo extraído da alga. Então aqui só destacando, pessoal, é, só para vocês terem uma ideia, quanto é o rendimento anual das culturas do biodiesel, tá? Então, embora a gente use muito, né, questão da cana-de-açúcar, né, milho, se a gente for reparar, a microalga, a produção dela em litros por hectare, ela é muito superior, né, quando comparada à produção de outras fontes, né?
Então você consegue extrair, né, uma litragem por hectare muito interessante. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos resíduos agrícolas, tá? Só que aí no próximo bloco. Aguardo vocês lá. Até lá.